E neste segundo bloco, o tema é o cyberpunk e suas representações na cultura pop. A primeira pergunta é com Stephanie. Como tu mencionas na tua tese de doutorado, o cyberpunk herdou muitas características do romantismo gótico. Qual obras da literatura representam essas características herdadas? Olha, a principal obra, que é a obra que a gente diz que é fundadora da ficção científica, é o Frankenstein, tá? Que é de 1818 e que é um tema que continua absolutamente atual se a gente pensar nessa questão da genética e da clonagem, né? Porque a ideia de se fazer um outro ser humano, do cientista como Deus, a gente está vendo isso aí a todo momento, né? Então essa seria uma obra que tudo que ela traz acabou virando até um clichê em outras obras. Se a gente for pensar especificamente, essa é a obra influenciadora, mas se a gente for pensar em termos de cyberpunk, né, a gente não tem como não falar do Neuromancer, que é de 84, e que foi o livro do William Gibson que trouxe o conceito de cyberpunk. E de obras atuais? Dos últimos 5 anos, talvez, qual tu mencionaria? A gente tem aí o Cory Doctorow, que é um escritor canadense, que tem vários livros, o último dele é o Overclock. Falando em livros, então, tu também veio lançar o teu livro, né? Uhum. E o que tu fala nele? O livro é a tese, né? O resultado da tese, e eu faço esse apanhado aí da história do cyberpunk, como é que começou. Tu pode mostrar o teu livro pra gente? É esse aqui eu ia mostrar mais adiante, mas enfim. Visões Perigosas, né? É o resultado da minha tese, mas já adaptado, né, para o formato de livro, que é um pouco diferente a linguagem. No cinema, tem traços do cyberpunk? Sim, o cinema, na verdade, é o principal vetor, né, que proporcionou, tipo, a popularização da estética cyberpunk, né? A gente geralmente pensa no Matrix, né, como o filme que definiu o jeito de vestir, os efeitos visuais, a ideia, né, do usuário de estar preso dentro de uma realidade, mas o Matrix, na verdade, ele mescla conceitos de vários livros. Mas o filme, que na verdade é um filme que a gente chama de pré-cyberpunk, mas que define o cyberpunk, é o Blade Runner de 82. Né? Mas aí a gente teria Sin City, a gente teria um outro que é Dark City, agora há pouco saiu Gene Generation. Aí tem muitos animes japoneses, porque hoje o grande foco cyberpunk é no Japão, é o lugar mais cyberpunk do mundo, até em termos de cultura de rua, né? No vestir, na moda, etc. Então a gente tem aí o Fantasma do Futuro, que é o Ghost in the Shell, que o Spielberg agora vai dirigir esse ano, né, que já tinha em anime, e Akira também, que eu vi que o Leonardo DiCaprio vai produzir. Certo. E tu acha que filmes, por exemplo, que nem o Quinto Elemento e Donnie Darko, por exemplo, Donnie Darko não é no futuro, mas ele trata de viagem no tempo, que eu li no teu blog que tu falaste dos 12 macacos, ele trata tudo isso de viagem no tempo. O cyberpunk, ele pode ou não ter viagem no tempo, né? Um filme que tem alguns traços que a gente chama de steampunk é a Liga da Justiça, da Liga Extraordinária, porque ele pega elementos de várias épocas, né, e principalmente elementos vitorianos, aí voltando a essa questão do romantismo gótico, bem da época da Revolução Industrial, e como seria a inserção de uma tecnologia no passado, porque o cyberpunk não precisa necessariamente estar ligado ao futuro, ele pode ser no presente ou no passado. Como tu mesmo falou antes, o cyberpunk ele permeia vários campos e da ficção científica, e hoje o boom são os games, né? A gente sabe que muita gente está envolvida nessa questão dos games, tu falou do Japão e tal. A gente pode observar o cyberpunk nos games também? Sim, completamente. E até em 2006 eu estive aqui na Fevale, no Game Page, num evento do pessoal que depois agora virou o curso de games, né? E tem vários, né? Cyberpunk 2020, RPGs, aí, Battletech, o The Sprawl, que é baseado no Neuromancer, e cada dia aparecem mais jogos que utilizam esses elementos, né? Então, nem conseguiria citar tudo que tem aí de jogo para falar. Mas essa própria atividade do game em si, da construção do game, já seria também um desdobramento disso.
Bom, nos livros, as referências são antigas. Nos games também são, porque o videogame é uma coisa mais atual, assim, não existe há muito tempo, como Frankenstein, por exemplo, que é uma obra bem antiga. Quais são os games que marcam essa introdução do cyberpunk? Esse que eu falei, Cyberpunk 2020, que é um RPG, na verdade, né? Antes de ser game, depois foi transformado. Os próprios games dos filmes, do Blade Runner, do Matrix, enfim, né? Agora eu não vou me lembrar até de cabeça todos os games. Mas o que interessa é a questão mesmo estética. Até num RPG online, né, esse MMORPG, como o World of Warcraft, que a gente viu aí que no ano passado foi super falado, porque ele tem elementos de fantasia medieval, né? Então ele acaba entrando um pouco na questão do fantástico. Entre todos os difusores de ficção mencionados, literatura, cinema, games, qual tu consideras o melhor representante da cultura cyberpunk? É difícil, porque eu, apesar de ser uma pessoa bem tecnológica, eu gosto muito da literatura em si. Então, eu acho que ainda a literatura ainda te abre muito a mente, né, nesse sentido. E, nesse sentido, eu gosto muito do Steven Johnson, que é um teórico que teve no Brasil aí há pouco tempo, no Roda Viva, inclusive. Até hoje estou me sentindo um pouco Steven Johnson. Ele diz o seguinte, que eu não seria quem eu sou se não tivessem os livros. Então, ainda acho que os livros são uma excelente representação. Agora, claro, como difusor, né, aí eu diria que sim, é o cinema. O cinema foi o propulsor assim, maior. E como referência para os teus trabalhos, quem tu considera destaque? Destacaria o William Gibson e também o Philip K. Dick, que é um cara que não é da geração cyberpunk, ele é prévio, né, ele é dos anos 60, mas ele criou livros, né, que foram adaptados para o cinema, como Minority Report, Blade Runner, Total Recall, aquele que é do Linklater, tem o Pagamento, enfim, uma série de filmes que herdaram daí nos anos 80 e 90 e 2000 as características cyberpunk. E como tu vê o futuro de tudo isso, assim, do cyberpunk, por exemplo, nos games, que é uma coisa agora que está evoluindo muito, né? Então daqui a pouco a gente vai poder jogar o game pessoalmente, assim, como é que, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, então como é que tu vê o cyberpunk incluído nisso? Nessa evolução? É como eu falei antes, né? É uma questão de uma atitude, né? E a gente vai ver essa atitude de eu mesma criar o meu game. Então eu vou criar, né? De repente eu ou tu ou qualquer pessoa puder criar o seu próprio game, né? Nesse sentido, esses MMORPGs já trabalham um pouco nessa linha de uma personalização, que é a mesma personalização que a gente vê nos blogs, que a gente vê no jornalismo online, né? Que parece que são coisas tão distantes, são coisas mais sérias, mas elas estão tendo essa influência. Também, então, a gente pode relacionar essa questão que tu falou da individualidade, do criar um para si, que vários teóricos estudam a questão da dificuldade da construção da identidade, né, do indivíduo. Tu relaciona, então, o cyberpunk como um desses difusores de identidade? É um dos difusores, com toda certeza, né, apelando para elementos estéticos e que, na verdade, são da ordem de todo mundo. Porque o que todo mundo não quer? Morrer. Né? O que todo mundo não quer? Ser dominado pelas máquinas por uma grande corporação, né? Ser vigiado o tempo inteiro, né? Tem gente que se suicida do Orkut porque as pessoas começam a entrar e fofocar, né? Então tudo isso está interrelacionado dentro dessa cultura da rede, onde está tudo interligado, onde eu estou aqui não faz o menor sentido para as pessoas que acompanham a minha vida pelo meu blog, por exemplo, ou pelo Twitter, enfim. E tu crê que isso um dia vai acabar, por exemplo, porque a gente sabe, o Afzali era um teórico que estudava as tribos há muito tempo, e ele disse que as tribos tinham início e fim porque as pessoas se aproximavam pelas coisas que elas gostavam. Tu acha que um dia pode acabar o cyberpunk porque as pessoas podem deixar de gostar? Não, na verdade, enquanto o movimento literário ele já acabou nos anos 80, né? O que se dissemina são essas estéticas, né? A questão da atitude, alguns comportamentos, essa questão homem-máquina não vai acabar nunca, né? Enquanto existir homem, vai existir tecnologia, nem que seja a roupa
ou a luz elétrica. Ninguém vive sem algum tipo de tecnologia. A linguagem que a gente está usando aqui para falar já é uma mediação, já é uma tecnologia. E no próximo bloco, a trilha sonora do Cyberpunk.